Expirando, inspirando, nos conectando com as melhores energias e agradecendo por mais uma manhã de vida, oportunidade de aprendizados. Quem tiver com o celular ligado ou colocar em modo vir para cá ou silencioso, que daremos início ao nosso trabalho. Amigo e mestre Jesus, companheiros espirituais, Dona Joana, mentora desta casa, que nesta manhã, nosso amigo palestrante Luciano, seja intuído da melhor forma e que o ensinamento que for passado nesta manhã possamos absorver o que for de necessário para o nosso crescimento espiritual e individual. Que possamos ser melhores a cada dia nesse processo de transformação diária. Com todos que nos cercam, familiares, amigos, colegas de trabalho e até os inimigos que fazem parte desse aprendizado. Sejamos melhores a cada dia. Seja conosco, Mestre, agora e sempre. Capítulo 20, Evangelho segundo o Espiritismo, Missão dos Espíritas. Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó, verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, ide pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai, os espíritos do alto estão convosco. Certamente falarei a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as chama sem cessar a abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos, domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão sob os esforços reiterados da enxada as suas charruas evangélicas. Ide e pregai. Sim, vós todos, homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade e olhai os mundos dispostos no infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide destruir esse culto do bezerro de ouro, cada dia mais e mais invasor. Ide, Deus vos conduz, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide pregai, e as populações atentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho? Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos e moladores. Ide, homens grandes, diante de Deus, que mais felizes que São Tomé, crede sem pedir, para ver e aceitai os fatos da mediunidade, quando mesmo não tenhais conseguido jamais obtê-los em vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marchai avante, pois falange imponente pela vossa fé, e os grandes batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de vós, como as brumas da manhã aos primeiros raios de sol nascente. A fé é a virtude que ergue as montanhas, vos disse Jesus.
todavia, mais pesados do que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Parti, pois, com coragem, para remover essa montanha de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer senão no estado de lendas. Como não conheceis vós mesmos, senão muito imperfeitamente um período de tempo anterior à civilização paga. Com a palavra, nosso palestrante, Luciano Menezes. Meus irmãos, muita paz. Ontem foi dia de finados e na quinta-feira eu estava no programa da Metrópole, dando uma entrevista, e me foi feita uma pergunta sobre o que é que o Espiritismo pensa a respeito do dia de finados, e que as pessoas trazem uma crença de que no dia de finado é o dia que a gente deve tomar cuidado, porque os espíritos são autorizados a visitarem as nossas casas, a visitarem os túmulos, para poderem rever os parentes que desencarnaram. E isso não é um pensamento espírita, isso é um mito, porque os espíritos estão com a gente o tempo inteiro, como aqui agora, inclusive. Aliás, seria muito bom que o espírito se materializasse aqui agora, aí nas cadeiras que estão vazias. Seria muito interessante vocês verem o fenômeno de materialização dos mortos, como eles estão tanto em quantidade como em qualidade na relação com nós encarnados. Então, o dia de finados para nós é um feriado católico que tem a ver com morte, e o Espiritismo se apropriou do tema e matou a morte, porque o Espiritismo afirma e confirma que a morte não existe, porque nós somos seres espirituais. Então, eu fico impressionado como o dia de finados, ou feriados católicos, os espíritas gostam, porque as casas espíritas de feriado católico ficam vazias. Aqui normalmente tem mais gente, né? Mas é um feriado católico, então o povo tira para viajar, descansar um pouquinho e tal. E aí os mortos continuam com a gente, independente do dia de ontem, que foi o dia de finados. Eles estão o tempo inteiro com a gente, porque eles se relacionam, porque são seres que só perderam o corpo, ou pelo menos o corpo material. Existe um outro corpo material chamado perispírito, que se relaciona com esse mundo que nós vivemos de maneira tranquila e natural, inclusive nas reuniões mediúnicas. Mas eu não vim aqui para falar sobre dia de finados, nem falar da morte. Eu vim aqui para falar sobre missão dos espíritas. Até para mim instigante, porque eu penso de maneira diferente sobre a missão dos espíritas. Botei na internet ontem para ouvir a missão dos espíritas em alguns estados do Brasil. Pelo menos em 6 estados do Brasil eu ouvi ontem palestras de mulheres e homens sobre a missão dos espíritas. Nenhuma me agradou. Nenhuma eu teria coragem de fazer uma palestra semelhante, porque acho que nós professamos uma religião que nos liberta e nos deixa livres. Nós somos, como eu anotei aqui, pensar e viver em liberdade. Nós somos seres livres. Nenhuma religião que tranque, que trave, que estipule comportamento, que diga como deve ou não deve ser as coisas na vida social, na relação com o mundo, eu consigo entender como uma religião que vai favorecer a liberdade de pensar. O Espiritismo propõe que sejamos livres na nossa mente. Até o que os Espíritos escreveram, até o que está nas obras básicas, deve ser olhado de uma maneira contextualizada, para que eu me torne uma pessoa livre e não esteja dependendo de uma Bíblia, que poderia ser chamado Livro dos Espíritos, ou Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou qualquer livro de filosofia, ou de medicina, ou de psicologia, que leve o ser humano a travar o seu comportamento na vida. Uma das missões dos espíritas, e aí eu atribuo missão ao ser humano que está encarnado, é descobrir a sua liberdade, é descobrir a sua condição de ser livre. Muitas coisas que nós vivemos presos, trancados, trancafiados, tem a ver com códigos sociais, tem a ver com relação social, tem a ver com pai e mãe, tem a ver com irmão, com irmã, tem a ver com regras e códigos da sociedade que muitas vezes impedem da gente pensar. Eu gosto muito quando vejo uma pessoa, sobretudo
de acordo com a juventude, que melhora mais ainda, quando transgride algumas coisas. Porque nós somos o que somos, nós chegamos onde estamos por causa das transgressões. Não estou pregando contra regras, porque os lugares precisam ter regras. Como, por exemplo, eu estou fazendo uma palestra, eu não podia estar aqui de sunga. Nossa terra é linda, maravilhosa, o sol está aí, mas eu tenho que sentar aqui de camisa e calça. Então existem regras para tudo, mas regra que trava o comportamento humano na mente, né? A capacidade de se sentir livre, a gente às vezes pensa diferente daquilo, é obrigado a pensar daquele jeito. Isso não pode ser uma coisa saudável. Infelizmente a gente adoece muito e não se dá conta disso, porque somos dirigidos por regras que estabeleceram que deve ser daquele ou daquele jeito, e a gente deixa de viver a nossa realidade. Por isso que nós reencarnamos. Reencarnamos para ter a missão, essa é a grande missão, de descobrir quem eu sou. O que é que eu vim fazer aqui? O que é que está estabelecido na minha programação espiritual, que perpassa pela condição de ser pai, de ser homem, de ser psicólogo, de ser espírita, perpassa por isso, mas não foi isso que eu vim fazer aqui. O que eu vim fazer aqui é muito maior do que isso, porque qualquer pessoa pode fazer o que eu estou fazendo, o que as pessoas fazem. Então esse é o desafio maior, é um mistério, um deles é a gente descobrir o sentido da morte, o significado disso. Na questão 333 do Livro dos Espíritos, o Kardec indaga aos espíritos se o torpor e a dificuldade ao reencarnar é igual ao desencarne, se a situação é semelhante. E os espíritos respondem a Kardec que, claro que reencarnar o torpor é maior, desencarnar é melhor, muito mais suave, muito mais tranquilo, muito mais fácil. Então tem um mistério que a gente precisa descobrir, tanto de vir como de ir. E esse mistério só pode estar atrelado à minha condição mental, ao meu estado de espírito, à minha condição de alma. Quanto mais eu me prendo a regras que estabelecem comportamentos internos, eu fujo da minha realidade de ser livre, me adequo à realidade que me enquadra dentro da caverna de Platão, e eu vivo assustado. E é interessante usar a metáfora da caverna de Platão como despertamento, porque quando alguém sai da caverna e vem para a luz, quando ele volta já não é mais a mesma pessoa, e tem experiência para dizer, aqueles que estão na caverna, lá é diferente. Você veio, reencarnou, você entrou na caverna, mas é uma possibilidade, é uma condição que você tem de sair da caverna para descobrir outros caminhos, outras realidades. Vou aproveitar e dar um depoimento a vocês aqui. Eu fiz uma extração dentária semana passada, na quinta-feira, semana retrasada, e é um dente da frente. Eu arranquei o dente, e aí tem um dente aqui que não é dente, na verdade é uma máscara de dente, né? Um negócio assim meio mal feito. E eu estou falando aqui devagar, e vou continuar falando devagar, porque eu estou com medo do dente cair e eu ficar banguela aqui na frente de vocês. Porque botou no vafio não está segurando o negócio. E eu estou morrendo de medo do dente cair. Até a minha alimentação agora de manhã foi líquida, com medo de comer alguma coisa e ele soltar. Porque eu estava muito afim de fazer a palestra de hoje. Então se alguém perder a paciência, se eu falar devagar e a voz diferente e tal, é porque eu estou com medo de ficar banguela aqui, de público, na internet, todo mundo me vendo. Eu sei que eu sou bonito, mesmo banguelo, mas não precisa exagerar nesse negócio, né? Então, o espírito, outra missão dos espíritas é não aceitar a vida como ela é. Não aceite, não se conforme. O espírito é um ser inquieto. Ele não se coaduna com esse sistema que está aí. Ele não deve condenar as pessoas, não deve condenar o sistema, mas ele deve implicar-se com sua própria vida a fim de buscar informações dele próprio para dar respostas a ele, não de conformidade com o sistema, mas de inquietação de uma alma que sabe que não veio para aqui brincar, não veio para aqui passear, não veio para aqui para dar passe dia de sábado de manhã, e acha que vai encontrar o rei dos céus, ou veio ser presidente de ser espírita, ou casar e ter filhos. Isso é muito pouco porque a gente veio fazer. A gente é muito maior do que isso. A gente tem mania de olhar para nós como seres pequenos. E os maiores estão aí fora, os pequenos somos nós, não somos. Somos grandes.
À medida que eu me enxergo como pequeno, menor eu fico. Como está no Evangelho, a quem muito foi dado, muito será cobrado. E a quem não tem, ainda lhe será tirado. Não ter é autoestima, é a capacidade de se ver como ser melhor do que aquilo que as pessoas falaram. Porque nós somos educados para sermos diminuídos. Eu estou vendo agora a prova do Enem que vai ter, né? Eu estou com muita vontade de fazer faculdade de filosofia ano que vem. E eu fico pensando, eu vou fazer faculdade para entrar naquele sistema de prova de novo. Aquela decoreba, de ficar decorando as coisas para responder perguntas. E vendo o Enem as pessoas estudando, falando da redação de 400 mil pessoas nesse país. 50, 70 pessoas conseguem fechar a prova de redação. 53? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso não está apontando para a ignorância do povo brasileiro. Está apontando para a incompetência da educação, que ao invés de fazer uma prova que ajude, faz uma prova para prejudicar, para que as pessoas percam. Esse é o sistema que o espírita não se conforma e tenta fazer em si uma mudança real e verdadeira. Ele é inconformado com a vida. Inconformado. Acho melhor ligar o ar-condicionado, está fazendo calor. Está quente. Não sei se é porque eu estou falando assim. O espírita instiga a vida. O espírita procura saber o sentido da vida, o significado da vida. Não se conforma com qualquer coisa. Respostas prontas o incomoda, até as respostas do livro dos Espíritos. Eu estava lendo ontem no capítulo, não me lembro o capítulo, mas o título é O Papel dos Médiuns nas Comunicações Mediúnicas. E eu lendo o livro de Kardec, o livro dos médiuns, como eu estou encontrando novas informações, ou melhor, uma maneira nova de olhar a resposta que está sendo dada. Como é bom você adquirir conhecimento, experiência e poder criticar as coisas em favor do crescimento da própria coisa, sobretudo o seu próprio crescimento. Então, os espíritas têm uma missão gigante, que não é consolar as pessoas, não é dizer às pessoas que a vida continua, que as pessoas não morrem. Isso é básico do espiritismo. O grande consolo do espírita é ele de fato fazer uma revolução na vida dele. E as pessoas que olharem para ele dizer, essa pessoa é diferente. Essa pessoa realmente mudou, essa pessoa realmente transformou. Essa pessoa não é a mesma que eu conhecia há tanto tempo. E é interessante que esse processo de transformação, essa inquirição constante e contínua, são todos os dias, durante todos os dias do ano. Todos os dias do ano. Eu falei na quinta-feira sobre esse processo eleitoral que teve aí, a política, do jeito que as pessoas se agrediram, do jeito que as pessoas se desentenderam, e tem gente ainda agredindo, tem gente ainda com impaciência sobre isso. Eu fico vendo alguns espíritas que não permitem que os outros sejam livres na maneira de pensar, mesmo que não concorde, mesmo que você não ache certo. As pessoas têm direito de pensar o que elas quiserem. Primeiro que já é uma obrigação votar, que não deveria ser. Não deveria ser, mas é. Então, já que eu sou livre para escolher qualquer coisa, e as pessoas se degladiando, se maltratando, perdendo respeito umas às outras, vão desencarnar, gente. A gente vai desencarnar daqui a 1 ano, 2 anos, 6 meses, 10 anos, 30 anos, 50 anos, a gente não sabe. Quais são os valores que você vai levar? Qual o seu repertório? Isso é preocupante, porque eu vi muitas vezes as pessoas falarem até em nome de Jesus, porque Jesus não faz isso, porque Jesus não faz aquilo. Bota Jesus para reencarnar agora para ver o que é que ele ia votar. O que é que ele faria? Porque se teve um sujeito que criou o problema, foi ele. Então certamente criaria outro problema. Pela maneira de pensar, de uma visão muito mais de totalidade do que uma visão pontual das coisas, né? Tudo pode ser mudado a qualquer momento. O Jornal da Band diz isso, né? Tudo pode mudar em 20 minutos. Tudo pode ser mudado a qualquer momento. Não existe uma programação reencarnatória para acontecer isso. Existem probabilidades. Ora, se existem probabilidades, eu tive problemas ou tenho problemas, eu vou mudar o meu problema. Vou mudar o meu problema. O que é que eu preciso fazer para mudar o meu problema? Então eu vou fazer. Não adianta eu culpar os políticos, não adianta eu culpar os meus pais, que são os que mais sofrem, por sinal.
Porque tudo que acontece com as pessoas, alguns psicólogos dizem que tem a ver com o pai e com a mãe, né? Eu até sou psicólogo, de vez em quando eu falo isso também. Isso tem a ver com o pai e com a mãe. Depende do ponto de vista. Muitas vezes o que tem a ver com o pai e com a mãe tem a ver com a estrutura que a criança, o adolescente, montou na vida, idealizando aqueles pais. Os pais reais não tem nada a ver com aquela história que aquela criança memorizou e colocou na mente, colocando como algo principal e mais importante na vida. Então, se você teve pais que não foram bons, você já sabe disso. Se não foram tão legais, você também já sabe disso. Se foram pais que ele abandonou, você também sabe. Se são pessoas que morreram antes e você não teve tempo de se relacionar, você está sabendo. Então, o que é que você precisa fazer para daqui para frente mudar o cenário? É outra vida, é outro momento, é outra coisa que eu tenho que fazer. Então, a missão dos espíritas é árdua, é solitária, é individual. Não tem nenhum espírito que possa me ajudar no meu processo, no sentido do meu mergulho. Eu vou encontrar sempre parceiros, mas a caminhada é individual, é sozinho. E tire pela experiência que nós temos na vida. Tem coisa que você está vivendo que é só você. Por mais que as pessoas saibam, a dor é sua, a angústia é sua, a felicidade é sua. Isso é muito interessante. Às vezes você está lendo um livro e você se apaixona pelo livro. Agora eu estou lendo dois escritores, um filósofo chamado Luc Ferry, maravilhoso, eu estou apaixonado por ele, pela escrita dele, e Vera Kest, que é uma psicóloga indiana, fantástica leitura. Eu me apaixonei, eu tenho vontade de conversar com as pessoas, contar o que eu estou lendo, não tem o menor sentido, porque é a minha emoção, é a minha experiência, sou eu que estou fazendo aquilo. O outro, às vezes, quando eu vou falar, olha para mim assim, é? Negócio xoxo assim, me dá uma tristeza, né? Porque é seu, o seu processo é seu, não é? Vamos deixar de criar âncoras aqui e ali, responsabilizando as pessoas e a sociedade pelo que nós temos. Nós vivemos num lugar que merecemos morar. Ser espírita, essa é uma conclusão que eu comecei a ter, e tenho dividido isso com duas pessoas que são referências para mim, que é Adenauer Novaes e Djalma Golo. Ser espírita é um processo. É um processo. Não é porque eu estou na casa espírita, porque eu trabalho, porque eu sou presidente, porque eu sou médium, porque eu dou passe, porque eu faço palestra, que necessariamente eu sou o espírita convicto das coisas. À medida que eu vou vivendo a experiência, eu vou me apaixonando por mim mesmo no processo de crescimento. É igual um relacionamento homem e mulher. Às vezes começa com aquele negócio, né? Aliás, todo começo é aquele negócio. Todo começo é um negócio assim. É um frisson. À medida que você vai vivendo, que você vai convivendo, você vai aprendendo quem é a pessoa. Se você de fato gosta da pessoa, você vai aprendendo a viver com a pessoa. Aprendendo inclusive a viver com as diferenças, com o jeito de pensar, com o modo de ser. Isso é um motor. Assim é no Espiritismo. À medida que eu vou conhecendo o que é passe, o que é energia, o que é reencarnação, o que é pluralidade dos mundos habitados, o que é desdobramento, o que é mediunidade, o que são os espíritos sofredores, o que é o mundo de provas e expiações, o que é o karma e tantas outras coisas, eu vou aprendendo, trazendo conhecimento e introduzindo no meu comportamento, né? Sobretudo na minha vida íntima. Aí é um processo que leva tempo. É um processo. Todos nós somos espíritas. Quer dizer, eu imagino, né? Além de simpatizantes, somos espíritas. Mas até você se tornar um espírita que independa das letras do livro, é um processo de autoconhecimento. É um processo de autopercepção. É um processo onde você vai começar a indagar e questionar o que é mediunidade em você, como você lida com ela, como você convive com ela, de que forma ela se comporta no seu organismo. Isso não desvaloriza o que está em Kardec, não, ao contrário, autentica, dizendo que eu sou patrimônio de mim mesmo, eu sou o gestor da minha vida. Se eu sou médium, reencarnei com a mediunidade para exercer a mediunidade, seja ela institucional ou não, isso me dá o direito de fazer escolhas, isso me dá o direito de seguir a trilha que eu quiser seguir, seja na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, no Espiritismo, na Igreja Evangélica, onde quer que seja. Então a gente tem que ir tomando consciência, como missão dos Espíritas, de que nós somos uma individualidade de verdade.
Outra coisa que é interessante com os espíritas, como missão, é conviver com as diferenças. Conviver com as diferenças. Nós espíritas sabemos que nós espíritos somos singulares. Cada um tem um jeito. Cada um tem um jeito. Aliás, é fantástico isso, que eu gosto muito disso, é no carnaval e festa de lago. Carnaval você vê milhares de pessoas, todas são diferentes. Todas. Impressionante. Como é um negócio misturado, né? Às vezes você vai num país, embora eu não tenha saído do Brasil ainda, estou morrendo de vontade de sair do Brasil, eu acabei não indo em julho desse ano, porque o dólar estava muito caro, né? Então posterguei para o ano que vem. Você vai num país que todo mundo tem olho azul e a cabelo loiro. Tanto homem quanto mulher, você tudo igual. Na Bahia, no Brasil em particular, e na Bahia em especial, é tudo diferente. Até negão e negona é diferente entre si. Tudo é diferente. Como dá uma diversidade absurda, isso me dá uma inquietação, porque se a gente não se vê desse jeito, embora vivamos essa realidade cultural, inclusive, é uma falta de percepção muito clara. Então a diversidade, as diferenças, e a gente tem dificuldade de viver como espírita, isso é algo a ser repensado o tempo inteiro, porque não é possível ser igual. Quando você vê alguém igual ou de conformidade, diga assim, essa bomba vai estourar em algum lugar. Porque na cabeça as pessoas não pensam igual. Não tem como pensar igual. Não tem como. Então essa diversidade, se a gente não abraçar a diversidade e a diferença e se apropriar disso, a gente começa a justificar a vida dos outros. E a gente vê muito isso às vezes na casa espírita. Tem espírita que não se fala, gente. Tem espírita que briga e não se dá. Você acreditam? Hoje em dia, espírita que briga, não se fala, não gosta de não sei quem, não faz isso, não faz aquilo, não vai em tal lugar porque tal pessoa não está. Pelo amor de Deus, não está entendendo nada. Eu não estou dizendo isso porque eu sou superior não, e acho que penso diferente não. Eu acho diferente mesmo. Tem gente que de fato eu não quero estar próximo. Isso é sem dúvida. Agora mesmo eu vou fazer um negócio aí mais ou menos assim em casa, e tem uma pessoa que se eu puder não vá não quero contato não. Qual o problema? Não quero, olha distante lá, vai ver sua vida, vai ver a minha. Não quero misturar essa energia. É um direito meu. Agora, num trabalho coletivo, numa casa espírita, numa casa religiosa, eu tenho a obrigação de olhar para isso. Porque é um trabalho coletivo, é um trabalho, a porta do centro abre para todo mundo. Qualquer pessoa que está aqui agora, ouvindo palestra, fazendo o curso básico, o ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, vira trabalhador dessa casa, tem os mesmos direitos que eu tenho como presidente. Não muda nada. São direitos iguais. Então, minha obrigação aqui é de olhar para essa diversidade. Senão, estou na contramão de todo o processo. E tem espírita que não fala. Não vai em tal lugar, em tal reunião, porque tal pessoa está lá. Ah, que coisa atrasada, gente. Que coisa de espírito burro, atrasado, né? Vai ser um obsessor que não sabe obsidiar. Porque tem um obsessor que não sabe, né? Não tem inteligência para ter criatividade. E às vezes vai obsidiar algo que não é possível. Algo que não favorece. Então, continuando aqui nossa fala, né? Dá sentido à existência, dando a ideia de imortalidade, que somos seres imortais. Faça experiências pessoais sobre isso. Tudo que lhe acontece na vida é favorável ao seu crescimento. Tudo que lhe acontece. Todas as somas das experiências que você vive favorecem o seu crescimento se você não tem um olhar, se você tem um olhar da imortalidade. Se você tiver olhar do personagem, começa a lhe incomodar. Começa você a achar que está sendo injusta a vida com você. E olha que nesse capítulo do Evangelho, fala dos trabalhadores da última hora. E são 4 horários que tem. 4 horários. Foi lido aqui. Não foi lido não, mas é no capítulo todo, né? Bom, são 4 horários. É tipo assim, 8 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 5 da tarde. São 4 horários. Eu não me lembro exatamente não tenho de memória não. E chega lá no final da tarde, Jesus encontra o pessoal no banco do Evadio, numa praça, sem fazer nada. Na história que ele conta, ele pergunta: vocês não estão fazendo nada? Estão aí sem fazer nada até agora? E quando eu li, até me lembrei do banco do Evadio da Ribeira. Lá na Ribeira tem o banco do Evadio, é um banco que as pessoas jogam baralho e dominó o dia todo. Do lado tem a liga de futebol, liga dos veteranos. Hoje eu entendo que é veterano, pessoal de cabelo branco, que tem uma certa idade, que joga bola e tal. Tem dos jovens e tem dos veteranos. Ali o pessoal não faz nada. Joga bola, joga baralho e joga dominó. Maravilhoso isso. Então Jesus conta a história que ele chegou nessa praça e encontrou um bocado de gente no banco do Evadio sem fazer nada. Eles já vocês não estão fazendo nada até agora. Vocês querem trabalhar?
querendo, então vão lá para a vinha, vão trabalhar também. E ele não disse que ia dar nada, porque os outros horários, as pessoas que ele se referiu, ele disse que ia dar um denário a cada um. Tanto a quem começou a trabalhar 8 da manhã, como quem começou a trabalhar 3 horas da tarde. Ele disse que ia dar um denário. Os últimos, trabalhadores da última hora, ele não disse que ia dar nada a ninguém. Então, se alguém aqui se acha trabalhador da última hora com algum direito, um abraço. Jesus já disse, não disse que ia dar nada. Você não tem nenhuma recompensa. Ora, se a recompensa não foi dada por ele de um denário, que é uma moeda, como se fosse R$1 hoje ou R$10, isso quer dizer que a minha moeda que eu receberei só pode ser o meu estado de consciência de plenitude e felicidade por realizar a mim, o meu trabalho, a minha busca, e não um trabalho externo, que está ligado a uma vinha que tem um dono que manda nas coisas. No caso da vinha, a gente considerando a individualidade, é o planeta que nós vivemos. Eu estou aqui no planeta e tenho um trabalho a fazer, e o denário que eu vou receber, a minha moeda, é o meu estado de paz de ter realizado a minha transformação, de ter realizado o meu papel. Então, o papel dos espíritas, na minha forma de ver, não indo na conformidade como está no Evangelho, especificamente, ter que divulgar espiritismo, falar do espiritismo, vozes de fogo, não sei o que, uma coisa e outra e tal, que esse espírito responde, eu penso que é um trabalho muito mais minucioso, muito mais delicado, e que exige da gente uma reforma de fato no dia a dia da vida, que são as coisas mais difíceis do mundo. Uma proposta que faz essa passagem do Evangelho na minha reflexão os espíritos se sentirem inadequados, se sentirem inconformados com a realidade. Aliás, aproveitando isso, tem espíritas que se acham inferiores, que não se acham na condição de liderar um trabalho, por exemplo. Acham que não tem evolução espiritual para determinadas coisas. E a gente acha isso uma piega boba. Uma vez Simão Pedro estava com uma dificuldade terrível de encontrar a solução de um problema que ele estava vivendo. E ele se achava inferior. Ele achava que ele não tinha competência espiritual para resolver o problema. E ele começou a se queixar da vida. E aí Jesus viu ele com aquele questionamento todo e ele perguntou a Jesus: eu estou com um problema. E eu acho que eu estou com um problema que eu não tenho como resolver porque eu não me sinto em condições de fazer isso. Aí Jesus disse: eu vou contar uma história a você. Existe uma aldeia que o povo leva de um lado para o outro muita mercadoria para as pessoas que necessitam. E de um lado tem muitos corcéis, tem alguns corcéis que levariam a mercadoria, mas que do lado que tem os corcéis tem uma quantidade de burro que é 5 vezes maior do que os corcéis. Se for com os corcéis, demora muito e muita gente vai morrer por causa dessa dificuldade. Mas se os burros levarem, chega muito rápido, demora mais de chegar, mas a compensação vai um número maior e as pessoas não vão morrer por causa disso. São os corcéis que não vão levar. Quem vão levar são os burros. Quem vão levar são aqueles animais que às vezes emperram no processo da caminhada, não aceitando, mas eles vão fazer. A coisa vai acontecer. E o corcel não dá para fazer isso porque eles são poucos e o volume de coisa é muito maior e as pessoas precisam. Você é quem? É o corcel ou é o burro? Eu acho que eu sou burro. E acho que nós somos essa realidade. Nós impecamos em nós mesmos, no nosso inimigo interior. Quando nós paramos o processo de crescimento, pode olhar, ninguém tem nada a ver com isso, é você que está escolhendo parar. Você que está decidindo por você mesmo não continuar andando. E justificando que é seu pai, é sua mãe, é seu irmão, é dinheiro, é isso e aquilo outro. Não é, você que escolheu parar. Com todas as dificuldades que você tem. Se você não realizar aquilo efetivamente, você pode realizar outra coisa, mas é possível fazer. Então seja o burro que, apesar de empecar no processo, ele vai fazer, do que o corcel que muitas vezes não vai dar conta do recado. É muito rápido às vezes e termina não resolvendo. Então Simão Pedro encontrou ali a resposta para o problema dele. Nós espíritas temos condição sim de fazer o que a gente quiser. Temos condição sim de realizar o que a gente quiser. E a maior realização nossa é descobrir o que é que você veio fazer aqui. Descobrir por que você existe, para que eu existo, para que eu sou essa pessoa que eu estou aqui, para que eu vivo com a família que eu tenho. Às vezes é interessante que a gente se encontra com pessoas fora, a gente sai daqui, vai para outro país, encontra uma pessoa, casa com a pessoa, tem filho lá e volta para o Brasil. Então, é muito misturado o negócio, né? A gente está com uma pessoa e a gente ama a outra pessoa. Às vezes a gente tem um filho que entre aqueles filhos a gente gosta mais de um e menos de outro.
embora ame todos. É uma diversidade de emoção que a gente tem. Se não parar para ver detalhes da vida, da nossa realidade interior, a gente fica meio pirado, né? Se bem que esse negócio de pensar desse jeito tem a ver com o espiritismo e com o processo filosófico da vida, né? Entender a vida é entender o mistério da morte, entender o mistério do ir e vir. Tanto estar encarnado como estar desencarnado, para nós espíritos, é a mesma coisa. Eu vou estar crescendo e evoluindo, eu vou estar realizando o que eu vim realizar, o que eu vim fazer. Essa é a grande busca. Então, missão dos espíritos para mim é um bocado de coisa que eu falei aqui, inclusive o dente que eu extraí, que é uma missão difícil. Mas eu fui surpreendido, porque vocês sabem que fazer implante dá uma anestesia no céu da boca. Pense numa coisa que dói. Eu vou dar um nome aqui que Medrado já viu várias vezes. Dói para desgraça. É um negócio terrível. Eu fiz essa cirurgia, foi dada anestesia, eu não senti nada. Até hoje eu não senti nada. Eu não senti absolutamente nada. Nenhuma dor, hora nenhuma. Isso quer dizer o quê? Que morrer só pode ser melhor do que estar vivo. Só pode ser uma condição espiritual que vai lhe favorecer. Porque a ciência descobriu uma maneira de fazer isso sem doer. Ora, se faz isso no corpo sem doer, imagine desencarnar, que é sair do corpo todo, que é ele que dói, não é a gente que dói, é o corpo que dói. Qualquer dor que eu tenho é física, é no corpo. Sofrimento, que é uma escolha nossa, que é na alma, aí a gente leva junto. Então, se eu conseguir separar as coisas, à medida que eu entro no meu processo de crescimento, de investimento em mim mesmo, as coisas mudam muito, e aí eu vou começar a perder o medo da morte. Quer ver você perder o medo da morte? Tome anestesia para fazer qualquer cirurgia, fazer endoscopia, é bom demais, a gente apaga, quando acorda não lembra de nada, não sabe o que aconteceu, é tudo lindo, vai ser assim quando você desencarnar, não vai lembrar de nada, não vai chegar nada, nenhum torpor para você, a não ser que você tenha culpa, a não ser que você tenha culpa. Se tem uma coisa que eu vou curtir, e eu estou dizendo já de antemão, né, que o médico disse, meu cardiologista disse o seguinte, olha, você vai ser daqueles casos que morre de repente, que você tem um bloqueio no coração, você pode morrer de repente, e você é um cara saudável, mas você pode morrer daqui para frente. Então eu penso assim, se eu sentir que o negócio vai chegar, eu vou me sentir como se eu estivesse tomando anestesia, que venha, que eu vou embora. Fique aí vocês, resolvendo a vida de vocês, que eu vou seguir meu caminho, porque deve ser melhor. É por isso que o espiritismo se implanta cada vez mais. O ser humano, apesar do medo da morte, apesar da insegurança, há um desejo incontido, digamos assim, de descobrir esse segredo da vida. Apesar de todo medo, de toda a distância que a gente quer disso, há um desejo de conhecer o que é isso, no fundo, no fundo. Eu não quero que venha logo, mas na hora que vier, que venha. Eu deixar vocês aí, minhas filhas, esposa, tá? Siga aí sua vida, que eu vou seguir a minha, que vai ser bom demais. E aí vou vir para o centro, trabalhar no centro aqui, procurar Lau, conversar com Lau, conversar com Verônica, conversar com a Edilene. Vou para casa, aliás, eu vou em casa primeiro. Em casa eu vou primeiro assim, quando a Verônica estiver lá sozinha, que adora dormir de madrugada, às vezes 1h da manhã, eu vou aparecer para ela. E aí, como é que está você? Se ela tiver medo de gritar, não transformou ainda. Olha, muita paz. Eu acho que o espiritismo tem muito a ver com o que Medrado prega. É felicidade o espiritismo. Por isso que Medrado é um cara feliz. É por isso que eu admiro a Adenauer, que trata o espiritismo e o próprio Djalma de maneira leve, tranquila. As obrigações que eu tenho é para comigo mesmo. Todas as obrigações que eu tenho para comigo. O que eu transformar em mim vai naturalmente acontecer na sociedade que eu vivo. O importante é eu estar bem, eu salvar a minha pele. Eu naturalmente vou inspirar pessoas a fazerem a mesma coisa, viu? Muita paz e um bom dia para todos. Vamos agora ao sorteio do livro Amor Sempre, de Adenauer Novaes. Número 36, Gabriel. Ele estava escondendo um livro lá na frente, viu? Vai ficar pequenininho assim, já escrito. Então, Gabriel, já acaba de sair na televisão ali, né? Vai falar.
Já vai começar a saga dele, né? A base vai ser amor sempre. Bom, vamos aos nossos avisos. Nós realizamos periodicamente uma feira de livros usado, né? Não sei se vocês já viram, sempre está ali na recepção arrumado. E nós estamos precisando de doações desses livros para vitalizar essa feirinha. Então, se vocês tiverem livros espírita em boas condições, podem trazer, se vocês já leram, aquelas pessoas, viu, Gonzales, que sempre estão ganhando nos sorteios, ou que não tem tempo de ler, ou que já leu, podem trazer e doar, certo? Então, todos vocês estão convidados a desenvolverem essa atividade. Nós vamos realizar no dia 1º de dezembro um bazar com as mães do trabalho social, e também sempre as pessoas que estão aqui descem, vão lá, compram. Então nós estamos precisando de roupas, sapatos, adereços. Então, se vocês tiverem algo que possa contribuir para o nosso bazar, podem trazer. Não precisa dizer, mas vou dizer, tudo em condições também de uso, né? Ainda mais chegando no final de ano, vai ser o shopping das mães. No bazar, elas vêm, elas agradecem, eles agradecem. É a oportunidade de estarem comprando por um preço tão irrisório e podendo estar impecavelmente bela. Deixa eu ver aqui. Esse aqui eu vou pular porque não chegou, então na próxima semana eu dou ele. Bom, o Natal está chegando, diga. Esse bazar, as doações podem ser infantis também? Tudo, roupa, sapato, inclusive televisão, geladeira, o que tiver. O que você disser assim, poxa, eu já posso passar adiante, né? Aquela roupa que você está esperando há 1 ano, 2 anos, 3 anos perder aquele peso que já faz parte do seu corpo e que você não vai, né, eliminar. Então doe a roupa, que de repente você até tira esse peso da mente e consegue perder o pezinho que deseja, né? E aí vem no bazar e compra, né? Então tem esse processo, perde o peso da mente do corpo. E o Natal está chegando, vocês devem já estarem observando as lojas, né, os mercados, enfim, aquela de noite principalmente a luzinha piscando, então já está sinalizando que o Natal está se aproximando. E vocês, quando chegaram hoje, se são bons observadores, perceberam que lá na recepção tem uma árvore de Natal. Essa árvore de Natal a gente monta ela todos os anos, porque a gente coloca os corações. E nesses corações estão as fotos de todas as mães que fazem parte e são atendidas, e os pais também, que só temos 3 no mundo de 140 famílias, nesses corações, para que vocês possam dar um presente para elas. E ontem eu estava conversando com uma pessoa, dizendo assim, a gente faz a maior questão de colocar para as mães, e para os pais, porque eles são os últimos a sempre estarem recebendo. Se eles puderem escolher, sempre vão escolher pelos filhos, né? Os filhos sempre vão estar à frente. Então é o momento que a gente vai poder estar presenteando eles no encerramento. Inclusive o nosso último encontro desse ano será o encerramento com essas 140 famílias que já estão no nosso trabalho social há 2 anos. Então eles ficam 2 anos, próximo ano virão outras famílias, passarem pelos mesmos processos, as mesmas oportunidades que elas estão passando. Então pegue um coraçãozinho. O presente a gente bota igual para todas, não é diferente. Esse ano vai ser um jogo de lençol de casal, né, com 4 peças, que será 2 fronhas, o forro da cama e a cobertinha, certo? Então passa lá na recepção, escolhe a sua mãe. Se não tiver a foto, tem corações que não têm a foto, foram pessoas que se recusaram a aparecer. E a gente precisa respeitar quem não quer ser vista, mas que merece ser vista, independente de se mostrar ou não, né?
E lembrar que continua a campanha dos alimentos não perecíveis e a gente está precisando, o display está ali fora com os itens que a gente está precisando, principalmente leite, que a gente está precisando de uma quantidade muito grande. Então comecem a fazer a campanha, aproveitar esse clima que está começando. Esse eu não estou sentindo menos, né? Porque o psiquismo começa a mudar e a gente começa a experimentar um sentimento muito gostoso com o espírito natalino que vai se aproximando. Então vamos nos entregar isso, buscar pessoas, contagiar pessoas e oportunizar as pessoas a ajudarem o nosso trabalho social, certo? E quem quiser fazer alguma doação em espécie também para ajudar o nosso trabalho, só é passar na livraria e deixar com a Érica. Vamos orar e concluir a nossa atividade de hoje. Vamos pedir aos passistas que ocupem seu espaço para dar a sua contribuição. E nós outros vamos nos entregar, nos permitir a visita dos amigos espirituais, entes queridos, que porventura estejam aqui nesse momento, que possam nos dar um abraço, transmitindo para nós as melhores vibrações que tanto precisamos, vibrações de amor, de paz, de tranquilidade, de saúde. Vamos perceber que nós nunca estamos a sós, que existe sempre alguém ao nosso lado, com desejo, com intenção de nos ajudar. Basta que estejamos atentos a essas ajudas que se manifestam de formas diversas, chegando até cada um de nós. Gostaria também de pedir vibração por Wilson Assis Brandão, que desencarnou ontem, que chegue até ele essas vibrações tão generosas que desfrutamos desse momento. Só temos a te agradecer, querido e amado Mestre Jesus, a oportunidade de estarmos aqui, de ainda estarmos encarnados, seguindo o caminho, e que tenhamos a vontade de cada vez mais descobrir qual a nossa missão pessoal. Ser conosco agora e sempre, que assim seja.